E hoje é sábado e nada melhor do que começarmos o dia assistindo o Perfil Médico aqui na Band. E olha, tem tanta coisa boa chegando para você. Confira aí. Nós estamos aqui no Parque do Sabiá e hoje é a abertura da Semana Municipal da Conscientização sobre Altas Habilidades e Superdotação. Eu estou aqui com a Mariana. A Mariana é presidente da Associação ADAS. Mariana, o que representa essa Semana Municipal que vai falar sobre a conscientização dessas habilidades e superdotações? Então, para nós é um marco incrível, para a cidade de Uberlândia também, porque nós estamos querendo tirar a superdotação da invisibilidade. Aqui em Uberlândia nós temos cerca de 4.000 estudantes que não foram identificados, que estão subnotificados, e nós queremos, a partir de hoje, com essa caminhada, que Uberlândia conheça quem são essas pessoas e o que é a superdotação e o que ela pode trazer para a cidade de Uberlândia. Qual que é a importância da identificação precoce e como a ADAS pode ajudar as famílias? Então, essa identificação precoce, ela evita que os superdotados passem despercebidos na escola, por exemplo, porque às vezes eles são aquelas crianças quietinhas, que não dão trabalho, ou então aquelas crianças que são muito agitadas, que correm demais e que o professor taxa de menino custoso, menino indisciplinado, aquele que não quer aprender nada, e também fica de lado. Então, a gente precisa identificar, até para ajudar as famílias e a própria escola no trato, na demanda que essa criança ou esse adolescente pode vir a ter. Porque eles podem sofrer bullying, eles podem ter também problemas de saúde emocional, mental. Então, a gente precisa ajudar que o favorecimento dessa identificação, principalmente para que não haja sofrimento e nem prejuízo na área educacional, social e até na área adulta, né? Porque os adultos também estão sendo diagnosticados tardiamente. Eu estou aqui com a Laura. A Laura é mãe de 2 filhos que têm superdotação, né? Como é ser mãe de 2 filhos superdotados? A superdotação, ela muitas vezes ela nasce de uma dor, e no meu caso foi de uma dor. Meu filho mais novo, ele estava em sofrimento emocional, muito entediado na escola, muito choroso, na escola eles falaram, precisa avaliar o que é, né? Então levamos o neuropediatra recomendou avaliação, passamos por neuropsicólogo, neuropsicopedagogo, né? E foi identificada a superdotação no nosso primeiro filho. E aí, o de 11 também falou, não, eu quero saber se eu sou superdotado. E aí, o de 11 também fez o processo avaliativo e também identificaram ele como superdotado. Quais foram os desafios que você teve, até mesmo em relação à educação deles e também dar uma estrutura de aprendizado melhor para eles, aproveitando toda essa superdotação? Os desafios são diários, né? Eles foram e continuam sendo, porque eles demandam muita atenção de querer conhecimento, conteúdos novos. A gente acelerou eles na escola 1 ano, a gente teve a parceria com a escola e deu certo de fazer a aceleração, cada um deles foi 1 ano, um processo supervisionado pela família, inclusive dando todo o apoio, né? E também, assim, a gente começou assim, a conviver e buscar informações sobre a superdotação, e a gente foi descobrindo como lidar melhor, como auxiliar eles nesse processo todo, e assim, a gente foi se redescobrindo como família. Nossa família mudou completamente depois da descoberta da superdotação. Qual é o conselho que você dá para os seus amigos superdotados para o aprendizado? Que tipo, não liga porque as pessoas falam que tem que ser geniozão. Só faz o máximo possível. Tipo assim, sem se cobrar por causa dos outros. Sâmia, conta para nós, uma sala de aula com muitos alunos, como
o professor deve proceder para identificar essa pessoa que tem habilidades especiais? Em geral, os estudantes com altas habilidades, na sala de aula, eles têm comportamentos diferentes da média. Alguns perguntam muito, outros ficam inquietos, porque a demanda de aprendizagem é muito grande, aí eles ficam agitados, inquietos, entediados, né? E aí é sempre interessante que o professor perceba essas nuances para encaminhar para avaliação. Em geral, o futuro dele ele pode ser o que ele quiser. Né, se ele tem o insumo de estímulo cognitivo para poder desenvolver seus potenciais todos, ele vai escolher a carreira dele baseado no que ele gosta e vai fazer bem feito. Einstein provavelmente era superdotado, né, então teve todo o estímulo que precisava durante o seu desenvolvimento emocional, cognitivo, e chegou até onde ele chegou, né? Não só com muito conhecimento, mas com criatividade também, para poder gerar novos conhecimentos. Nós encontramos aqui nessa caminhada o Alex Carvalho. Ele é pai de um superdotado e tem uma história para contar para nós. São desafios que você viveu e hoje essa história fez toda a diferença. O nosso filho, o Matheus, ele teve o diagnóstico aos 8 anos de idade e nós não contamos para ele de imediato. Nós nos preparamos para isso, fomos entender um pouco mais do assunto, comprei um livro, entreguei ele, isso demorou aí cerca de 1 ano até a gente contar essa história para ele. Entramos em contato com o pessoal da associação, fomos a atividades, sem contar para ele o que fazíamos aqui realmente. E no dia que nós escolhemos para contar a ele, entregamos o livro para ele ler, lemos junto, e eu perguntei no final por que eu havia entregue aquele livro para ele ler. Ele olha e fala assim, olha pai, eu já sabia há muito tempo, desde quando o senhor me levou para brincar com aquelas crianças que conversam como eu converso, que entendem o mundo como eu entendo, eu já sabia que ali tinha alguma coisa diferente. E se eles têm superdotação, é claro que eu teria também. É isso. Conosco aqui está o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Sérgio do Bom Preço. Sérgio, é um tema de muita importância, ou seja, habilidades e também superdotação é muito importante, principalmente quando se fala aí da rede de ensino, quando se fala da saúde emocional dessas crianças e adolescentes. Essa semana que foi criada, né, recentemente agora, é importante para poder estar incluindo, né, essas crianças superdotadas ou com altas habilidades, tendo em vista que com o mundo tecnológico avançado demais, as nossas crianças já nascem, né, superdotadas, então é importante essa criação da associação para estar acolhendo essas pessoas e fazendo a inclusão. E nada melhor que registrar, né, essa associação para que no futuro o município poder ter um olhar atento, né, com investimentos para essas famílias. Então é importante demais essa primeira semana e que venha continuar, né? A associação já teve na presença do nosso prefeito Paulo Sérgio, que acolheu muito bem a ideia e o projeto. Então estamos aqui hoje representando não só a secretaria, mas também o prefeito Paulo Sérgio, que tem um olhar atento a tudo que é tema relevado a avanços da cidade de Uberlândia. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas, e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Doutor, meu colesterol continua alto, apesar de eu fazer exercício, fazer uma dieta adequada. O que está acontecendo? Eu sou o Dr. João Lucas, médico cardiologista, e essa é uma dúvida bastante frequente no consultório. Infelizmente, o colesterol elevado, ele é um marcador, um fator de risco para que você possa apresentar problemas no futuro. Aumenta muito, por exemplo, o risco de você ter um infarto ou ter um acidente vascular cerebral, vulgo derrame. Então, nós precisamos controlar o colesterol e mantê-los em níveis adequados. É importante salientar que cada pessoa tem o seu nível adequado, depender do seu risco cardiovascular. Então, uma pessoa que fuma, que tem diabetes, que está acima do peso, que está com a pressão elevada, essa pessoa tem que manter o nível de colesterol baixo. Se a pessoa já infartou, mais baixo ainda. Se ela já infartou mais que uma vez, esse nível de colesterol precisa ser mais rigorosamente mantido em níveis mais baixos. Agora, é claro que um atleta que não fuma, que não tem diabetes nem pressão, a gente tolera níveis de colesterol um pouco mais elevados. Infelizmente, existem algumas pessoas que geneticamente estão predispostas ao colesterol ser muito alto.
E para essas pessoas, só dieta e atividade física, infelizmente, não vai manter os níveis de colesterol dentro do normal. E para esses pacientes nós precisamos entrar com medicamento. Se você tem dúvida se precisa tomar ou não remédio para o colesterol, procure o seu médico cardiologista para fazer um check-up. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Ela parece apenas uma caderneta, mas pode trazer informações importantes sobre a saúde da criança em relação a doenças graves e até fatais. E ela deve acompanhar a vida das crianças nos primeiros dias de vida. E um alerta importante: está sendo registrado alguns casos de sarampo no Brasil. Para falar sobre isso, eu converso com a pediatra Lídia Mairink para saber por que é importante manter a caderneta de vacinação em dia. Obrigada pela oportunidade. Você falou que ela é importante nos primeiros dias, mas é nos primeiros anos, né? Então essa caderneta eu achei muito interessante, você comentou que seu filho tem 18 anos, e tá aqui, ó, né? Ela vai acompanhar durante toda a vida da criança. É lógico, e do adulto. É lógico que nos primeiros dias e meses, né, tem mais vacina. Depois vai diminuindo e é mais difícil levar eles para tomar vacina. O mais interessante realmente é no início da vida deles, né? Eles vão com mais tranquilidade tomar a vacina. A vacina, ela protege contra uma série de doenças. E o calendário vacinal do Brasil, gente, é muito bom, tá? Ele, comparado com outros países, o calendário vacinal do SUS é uma das grandes triunfos que a gente tem aqui em relação ao SUS, tá? Dos últimos 40, 50 anos para cá, nós aumentamos em 5, 6 vezes o número de vacinas aplicadas. No primeiro ano de vida, são várias. O bebê começa na maternidade, ele já toma 2, depois ele começa no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, ou seja, vacina todo mês. E depois vai se passando. Quando a cobertura vacinal cai, dá espaço para as doenças entrarem, que é o que aconteceu com o sarampo. Então a gente começa a vacinar menos e aparecem essas oportunidades. Inclusive o sarampo é uma doença que estava erradicada no Brasil há muitos anos e agora voltou a surgir casos. A gente já tem casos registrados em São Paulo, ainda nada alarmante, mas que requer cuidado e atenção dos pais. Sim, o sarampo, ele não chegou a ser totalmente erradicado, igual a paralisia infantil, que é uma doença que nós conseguimos realmente retirar do Brasil. Mas o sarampo, o que acontece? Ele meio que vai e volta. Alguns anos atrás, quando a gente teve algumas dificuldades com a Venezuela, muita gente vindo, né, como imigrante para cá, sem a vacina, nós tivemos casos. E agora, em São Paulo, também registrou novamente os casos de sarampo. Então, o sarampo é uma doença viral, provocada por vírus, tá? Provoca tosse, nariz escorrendo, um olho mais congesto, e o que chama atenção realmente, que é o típico, é a febre alta, e as manchas no corpo, que começam no rosto e vão descendo, tá? Ela é uma doença que é potencialmente prevenível com a vacina, e realmente sem a vacina ela pode ser grave. Eu ia perguntar sobre isso, se é uma doença grave e se pode inclusive levar à morte. Sim, sim, e principalmente em crianças muito pequenas. Na vacinação hoje do SUS, a vacina do sarampo ela é dada com 1 ano, na forma da tríplice viral. Então muitas mães vão olhar a caderneta e vão falar, nossa, não achei aqui a vacina de sarampo, mas é porque ela vai estar escrita como tríplice viral, ou seja, 3 vírus. Quais são esses 3 vírus? Sarampo, rubéola e cachumba, que são os 3 que vêm nessa vacina. Então, se você não achar escrito sarampo, procure tríplice viral. Ela é dada no calendário hoje com 1 ano e depois com 1 ano e 3 meses. São 2 doses e ponto. Quando acontecem esses casos de surto, eles chamam para revacinar. Então, no estado de São Paulo está revacinando todas as crianças a partir de 6 meses e até 60 anos. Acima de 60 anos, o idoso não dá porque a vacina é de um vírus vivo. Como a imunidade dele já não é tão boa, não dá, e abaixo de 6 meses também. Mas entre 6 meses e 60 anos, o estado de São Paulo está chamando para revacinar. Aqui em Minas, o que nós vamos fazer? Ver se está atualizadinho, né? E torcer para não chegar aqui.
Quem é vacinado pode ainda ter a doença ou não? Está completamente imune? Nesses casos de surto, pode, mas aí você vai ter a doença leve. E Uhum. o mais preocupante não é não ter a doença, é não ter a doença grave. Então, essa que é a nossa grande preocupação, que é a doença que vai causar pneumonia, encefalite e, algumas vezes, o óbito, tá? A senhora está aí com a caderneta de vacinação. A mãe às vezes pega, acompanha o bebê ali nos primeiros dias de vida, nos primeiros anos, todo bonitinho, e com o passar dos anos vai esquecendo ou até perde a caderneta. O que ela deve fazer nesse caso para manter a saúde da criança e do adolescente em dia? Hoje a gente tem o DataSUS que põe todos isso lá, né? Então hoje está mais fácil quando a gente pede, porque está lá no sistema. Realmente, os casos, né, de pacientes mais antigos era uma dificuldade que a gente tinha que ir no postinho para registrar, tá? Então a mãe tem que manter essa caderneta em dia, levar em todas as consultas do pré-natal e, de novo, não é só criança. Os primeiros meses é muita vacina. O segundo ano de vida ainda tem um pouquinho também. Depois passa, deu 1 ano e 3, 1 ano e 6, melhor, cada um tem mais vacina, a mãe fica feliz, né? E vai ter vacina de novo com 4 anos e depois com 9, 10 e 11. Mas a cada 10 anos o adulto tem que tomar a DT, que é a dupla, difteria e tétano. E existem vacinas que vão entrando no mercado. Nós tivemos agora a dengue, que é uma vacina recente. Existe vacina para idoso, que é o da pneumonia, o do HPV, né, do herpes zoster. Então existem vacinas que até é própria para idoso, tá? Mas importante manter sempre o calendário vacinal atualizado. Um recado especial aí para os pais com relação à vacinação. O que a senhora quer deixar de mensagem? Olha, eu sei que a gente morre de dó, né, do paciente tomando vacina, do nosso filho pequenininho, às vezes são 4 do mesmo dia, 5, mas eu brinco que eu não tenho dó de paciente com vacina não, tenho dó de paciente internado, né, que tem que colher sangue, que fica internado vários dias. Então assim, precisa vacinar, não tem nenhuma razão para deixar o filho sem vacinação. Às vezes as mães querem milagre, eu quero que sara rápido, que cura rápido, a medicina não tem milagre. Se é para dizer que existe um milagre na medicina, é a vacinação, porque a gente toma vacina e não tem a doença. Então hoje a gente tem vacina para difteria, coqueluche, tétano, tuberculose, pneumonia, meningite, sarampo, cachumba, rubéola, catapora, que na nossa infância, né, na nossa faixa etária, todos tivemos, né, todos tivemos, mas hoje está na vacinação, e aí a gente fala, nossa, eu não vejo mais catapora, por um único motivo, vacinação. Só que se você não vê a doença, você começa a falar, ah, não existe. Ela existe, só que ela está controlada pela vacinação. A catapora não deu tempo da gente esquecer, porque na nossa infância a gente teve. Mas o sarampo já é uma vacina mais antiga, as pessoas esquecem. Ah, não existe mais sarampo. Mas aí está a prova que quando a gente relaxa um pouquinho, ela volta, né? Então, manter o calendário vacinal atualizado. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento Labormed, Laboratório de Análises Clínicas e Biofarma, Farmácia de Manipulação. Saber como agir nos primeiros minutos para prestar um socorro é muito importante. Pode até salvar uma vida. E será que toda a população está preparada para prestar os primeiros socorros? Eu vou conversar com o enfermeiro Marcos Paulo. Marcos, quais são os erros que as pessoas cometem quando vão prestar os primeiros socorros? Agradecer por estar falando com vocês e dizer assim, na verdade hoje, uma das maiores dificuldades que nós temos, pensando em um público que por vezes nós não temos contato, né, com nenhum tipo de conhecimento sobre suporte básico de vida, sobre primeiros socorros. Nossa maior dificuldade que nós encontramos hoje é justamente saber o que não fazer. Porque muitas das vezes os principais erros que nós cometemos podem custar vidas e, em questão de minutos, uma pessoa que poderia ter um prognóstico positivo, uma melhora, prolongar a sua vida, ela provavelmente pode evoluir para um óbito, né? Como, por exemplo, um objeto encravado, um objeto pérfuro-cortante que acaba sofrendo um acidente, e essa pessoa, às vezes, por não saber, vai lá e tira, a pessoa vem a sofrer uma hemorragia, pode virar óbito, ou até mesmo, às vezes, diante de um cenário de uma parada cardiorrespiratória, não saber o que fazer pode justamente custar uma vida, né? Então,
acredito que o maior desafio que nós temos não é somente o que fazer, mas é o que não fazer e preservar vidas, né? Então, é importante um momento como esse, não só para profissionais, mas para toda a população, né? A rede Supermax de supermercados realiza uma CIPAT de muita importância para todos os colaboradores. Wilson, é uma CIPAT que traz a qualidade no atendimento. Essa palestra reverte também na segurança tanto dos colaboradores quanto também dos clientes. É isso mesmo, é uma semana muito especial para a rede Supermax, né? Essa integração, trazendo aqui nossos colaboradores aqui para um ambiente nosso aqui de um momento muito especial, juntamente com a diretoria, a presença da diretoria toda também, os nossos parceiros, né? São vários aqui que estão dispondo aqui conosco, que são palestras muito importantes, ligadas ao bem-estar dos nossos colaboradores, principalmente também dos nossos consumidores lá na ponta também. Então, tudo essa cadeia de relacionamento, da prevenção de acidentes, são vários temas importantes. Com tudo isso, realmente, a gente percebe essa integração dos colaboradores, pessoal motivado, bem participativos, para que lá na ponta realmente consigamos aí ter menos acidente, o pessoal ter um bem-estar melhor entre nossas lojas todas. Com tudo isso, né? Realmente a CIPAT é um programa muito importante para a nossa rede, como sempre. Wilson, em nome do Perfil Médico, nós queremos parabenizar toda a rede, todos os seus colaboradores, parceiros, por esse importante evento que é trabalhar a qualidade de vida, principalmente a segurança no ambiente laboral. Sim, com certeza. Sempre o Supermax está sempre, todo ano, esse evento tão importante, para tudo isso, para que a gente tenhamos cada vez mais nossa equipe, nossos colaboradores mais motivados, mais preventivos, para que lá na ponta nós consigamos atender melhor nossos clientes a cada dia, com certeza. A doutora Carolita veio ministrar uma palestra de muita importância, falar sobre assédio moral, um tema de suma importância. Com certeza. Falar sobre isso, como a gente fez hoje aqui na CIPAT, é extremamente importante, porque quando a pessoa entende os conceitos, a questão do respeito, porque não tem como falar sobre assédio moral sem a gente colocar todas as questões relacionadas ao respeito nas relações humanas. E é super importante a gente trazer esse tema de maneira preventiva, para que a gente entenda, né, os funcionários, as empresas, os gestores, o que é assédio, o que não é, como lidar com cada tipo de situação. Então, é um tema muito necessário conversar, explicar, trocar ideia e também capacitar as pessoas a melhorarem as suas condutas. Para configurar assédio moral, por exemplo, tem que ter intencionalidade, tem que ter frequência, né? Assim, a questão da temporalidade também, e a intencionalidade no sentido de constranger ou humilhar no momento ali de alguma situação, seja um feedback, seja uma pessoa, às vezes, que está sofrendo algum tipo de perseguição por esse líder, ou entre os colegas de trabalho também. Então, nem tudo é assédio, né? Então, a gente falou sobre isso, né? O que é, o que não é, o que configura. Então, é importante a gente dar vários exemplos, porque essa parte dos exemplos e da parte prática vai de encontro para fazer razão para o colaborador. Então, por exemplo, nós falamos muito ali, um feedback, uma cobrança de meta, uma cobrança ali do que a pessoa tem que entregar no dia a dia laboral, isso não é assédio, isso faz parte do contexto do trabalho, que é diferente de eu cobrar, de eu corrigir de maneira desrespeitosa, com intenção de constranger. Então, tudo que a gente fala é necessário olhar da parte preventiva. Tudo que a gente recomenda nas empresas, esses momentos da CIPAT, a gente tem que ter esse olhar preventivo, né? E falar, ensinar, discutir, faz toda a diferença, porque a reflexão que nós fizemos eles entenderem a respeito desse tema vai desdobrar, né? Vai reverberar no dia a dia ali laboral. E o assédio de qualquer natureza, ele faz parte de um dos fatores de riscos psicossociais, que a atualização da NR1 fala. Então, a partir do momento que eu tenho respeito, segurança emocional nas relações de trabalho, eu vou também dar segurança emocional na questão da saúde mental para o funcionário. Então, essa questão do que nós falamos aqui hoje sobre assédio moral tem tudo a ver com as atualizações da NR1.
relacionadas à manutenção dessa saúde mental, né, do colaborador, e que isso desdobra também em produtividade, melhora ali das relações de trabalho. Então, é um ganho para ambas as partes, tanto para o trabalhador como para o empregador. A gente sempre fala para a pessoa identificar e não ficar guardando, né, não omitir. Então, é importante que ele fale, por isso que a gente sempre recomenda o canal de escuta, por exemplo, que é uma recomendação e que aqui na Rede Supermax eles fazem de maneira bem adequada, porque a partir do momento que a empresa tem esses canais, no caso o canal de escuta, por exemplo, é uma forma dele ir relatar a situação e as medidas serem tomadas, porque qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de situação, nesse sentido, é intolerável dentro da empresa. Então, precisa ser ouvida, precisa ser falada pelo colaborador e precisa tomar as atitudes, né? As atitudes devidas, ali, as devidas providências para que isso não se repita e não desdobre em situações ali de adoecimento, especialmente na questão mental. Doutora, o assédio moral, ele está inserido só dentro do corporativo, ou ele também está nas famílias e está também em instituições, abrange outros setores da comunidade? Isso. O termo assédio, ele se refere a qualquer tipo de conduta que tem a intenção de constranger ou humilhar o outro, né? Então, ele está presente em todos os tipos, pode estar presente, né, em todos os tipos de relação, seja na família, seja no trabalho, né? E quando a gente fala, no caso aqui do assédio moral, é relacionado ao ambiente laboral. Mas o assédio, da sua forma assim, geral, ele está presente em todas as relações, pode estar presente, né, em todas as relações. E é o que eu sempre falo, se a gente cultivar o respeito por tudo e por todos, em todas as relações, a gente evita qualquer tipo de situação como essa, né? Que pode desdobrar, dependendo da situação, por exemplo, um assédio sexual que for devidamente comprovado, ele tem os desdobramentos na esfera criminal. Então, a pessoa pode pegar de 1 a 2 anos de prisão, né? Então, são desdobramentos ali que pode comprometer a vida da pessoa, do colaborador, a reputação da empresa, em todos os aspectos, de uma maneira muito negativa. Então, é um assunto que precisa cada vez mais ser falado, ser tomadas medidas e olhar de maneira muito respeitosa e muito séria, tanto pela empresa como pelo colaborador. Eu vou conversar com a Dineia, ela é líder do setor de RH aqui da Rede Supermax. São 3 dias de CIPAT. Qual é a sua avaliação desses primeiros dias de CIPAT? E você tem observado também alguma mudança nos comportamentos? Com certeza, é muito importante para nós. Cada ano nós estamos aqui coordenando essa CIPAT, juntamente com o departamento pessoal, e nós vemos um comportamento na cultura da empresa, o envolvimento dos colaboradores, a motivação, porque nós queremos ser competentes para atender nossos clientes, mas nós queremos competência também para os nossos colaboradores através de um melhor ambiente de trabalho. E essa cultura tem sido disseminada entre todos, como vocês puderam ver hoje. Então, nós temos disseminado essa cultura aqui com o envolvimento de todos os colaboradores. A presença ontem foi maciça, hoje, amanhã nós teremos novamente, e nós temos visto o envolvimento de toda a diretoria, de todos os líderes, de cada colaborador, com esse acolhimento e essa mudança de cultura, onde que todos somos responsáveis para assegurar um melhor ambiente de trabalho. Você está assistindo o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas, e Biofarma, Farmácia de Manipulação. O nosso programa vai ficando por aqui. Lembrando que você pode assistir todas as matérias em nosso canal do YouTube. E nós voltamos na semana que vem. E também desejamos a você e toda a sua família um ótimo final de semana. Você assistiu o programa Perfil Médico na Band. Oferecimento LaborMed, Laboratório de Análises Clínicas, Biofarma, Farmácia de Manipulação.